Olá, olá, boa tarde para você, boa tarde para o seu coração, boa tarde para a sua vida. Que Deus, neste momento, ilumine o teu coração, os seus passos, a sua história, todos os seus irmãos. É verdade, boa tarde para você, boa tarde para todos nós. Deus abençoe seu coração, sua vida, que Ele te enche de amor e esperança nessa tarde. Sim, muito amor, né, Isadora? Muito amor, muita paz e muita luz. Mas assim, luz em abundância. Que você não tenha um flash de luz, que você tenha luz no total. Não abra a porta, somente uma fresta da porta. Não faça isso. Abra a porta inteira. Quem abre a porta da casa somente uma fresta, recebe somente um raio de luz. Quem abre a porta toda, recebe toda a iluminação que vem do externo. Portanto, toda essa luz provida do Espírito de Deus é para iluminar o nosso coração, nossas almas, o nosso espírito, o nosso ser. Veja, é muito importante nos colocarmos diante de Deus nesse momento. Com o tema de hoje, agora. Você aborta? É um tema chamativo, é um tema, vamos dizer assim, como falam, polêmico. Mas para o cristão não existe polêmica. Para aqueles que se intitula cristão, que se diz cristão, não tem polêmica. Porque verdadeiramente a palavra ela é direta, reta, sem curvas, sem desvios, sem cruzamento. A palavra é reta. A palavra é reta. A questão é, o que é que você aborta? O que é que nós abortamos? E o que estamos abortando? Vou falar de aborto na concepção do ser e aborto na concepção intelecto. Aborto na questão sentimento e aborto na concepção ação. Aborto na concepção fala, audição. A pergunta é, você aborta? O Senhor nos chama em primeiro momento. No primeiro momento, Ele nos chama e nos dá um alerta para que possamos entrar e interagir nesse tema. O Senhor nos chama a atenção em algo muito importante na palavra dEle. Mas isso, Ele fala e chama a atenção do cristão. Por isso a pergunta, até onde você se intitula, ou você diz, você afirma, como a live de sábado passado, como Maria diz, eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a minha fidelidade. Eis aqui, Senhor, o serviçal, o servo teu. O cristão é aquele que se coloca a serviço de Deus. Na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, no seu namoro, nos seus lazeres, na sua fala, no seu pensamento, no seu olhar, na sua audição. Então, é para esse cristão, é para esse que se coloca assim, que creem, que o Senhor vem dizer, para aqueles que se diz crer no Senhor, mas dentro daquilo que Ele propõe, fazendo aquilo que Ele pede. Porque acreditar e saber da existência de Deus, até o demônio sabe. Sabe, respeita, teme e sabe da palavra. Então não basta saber, como diz Paulo nas cartas, somos bons para ouvir, ruins para praticar. Somos bons até para saber, ruins para colocar isto em ação. Por isso o Senhor já começa nos chamando a atenção no que Ele diz em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 22. Quando o anjo ele desce à igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Mas quando ele chega na igreja de Sardes, ele chega e acha na igreja cheia de cristãos. Ele vê uma igreja bonita, uma igreja estupenda, uma igreja uma igreja de pompas, maravilhosa, como certas grandes igrejas, grandes templos que vemos hoje.
grandes matrizes. O anjo chegou a esta igreja e viu elas cheias de cristãos, vazios de Deus. Aí ele disse o que? Para esta igreja que estava ali, não é? Assembleia reunida. És considerada viva, mas estás morta. Veja como é triste. És tida e vista como uma igreja viva, mas estás morta. Aí ele diz no versículo 9: quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele deixa claro e ele dá ali uma ordem. E ele diz assim, uma ordem e um conselho ao mesmo tempo. Você tem ouvido? Então ouça o que o Espírito vai falar. Você tem ouvido? Ouça o que o Espírito quer para as suas entranhas, para a sua vida. O que Ele quer para os seus caminhos, para a sua história. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, eu chamo você, dentro desse versículo, e voltando lá para o livro de Isaías, no capítulo 55, versos 3, ele diz assim, olha só o que diz o versículo 3, de Isaías 55. Prestai-me atenção. Veja, diz ele, prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai-me e vossa alma viverá. É profundo isso. É maravilhoso. Antes o anjo diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido. Nós temos. Aí ele diz, e preste atenção. Olha só. Você tem ouvido? Então preste atenção. E vossa alma viverá. Versículo 3, Isaías 55. É maravilhoso quando ele diz, vossa alma viverá. Querido e querida, é muito importante o Senhor nos chamar para a palavra de hoje, não é? Ele nos chama a atenção nesses 2 versículos que ele dá de intronização e nos faz mergulhar dentro do tema da live desta tarde, desse sábado, do dia 6 de novembro. 6 de novembro. É muito importante tomarmos consciência daquilo que o profeta Davi, que o rei Davi, cheio de Deus, temente a Deus, ele se propõe diante de Deus. Ele se coloca diante de Deus, ele se reconhece diante de Deus. E ele diz, o rei Davi, antes que minha mãe sonhasse comigo, tu já sonhavas, Senhor. Olha que lindo. Antes que minha mãe sonhasse comigo, antes de ser ali conceber, veja, antes da concepção, tu já sonhavas comigo. Eu já estava nos teus planos. Então ele começa ali exaltar Deus, porque ele diz para o Senhor que ele ainda era informe. Deus já o conhecia e tinha planos para ele. É interessante muitas vezes vir falar hoje, muitos vêm dizer hoje, que a vida que alguém e outros até em livros leem, que quando nasce ainda não é um ser, é como se fosse um animal. Alguns livros de alguns escritores, ainda diz isso, escritoras, diz isso. Narra isso como se fosse uma verdade na concepção da razão humana. Mas para aqueles que são cristãos, no Salmo 138, a nossa Bíblia, na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos, 139, o Salmo 138, do versículo 13 ao versículo 16, o rei Davi dá e já deixa claro para nós que nos colocamos como cristãos. Por isso quero que você venha comigo, vem conosco, né, Isabel? Vem conosco neste momento e vamos mergulhar dentro dessas linhas desse salmo e mergulharmos dentro da palavra para tomarmos posse daquilo que Deus
está propondo nesta tarde para nós. Você aborta? E assim diz o Salmo 138, versículo 13 e 16. O rei Davi diz: fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo de minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas escrita no vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes, olha só, olha o último, desde antes que um só deles existisse. Desde antes que um só deles existisse. Meu querido e minha querida, é impossível para aquele que se diz cristão, que crê no Senhor, que crê em Jesus, levantar o dedo, a mão, proposta e gritar sim ao aborto. Dizer sim com ênfase, com gritos, e sim ao aborto. Está infringindo em primeira mão o 6º mandamento: não matarás. E o Senhor chama a atenção, mostrando nesse salmo o conhecimento, e Davi vai dizendo o conhecimento que ele tinha dele antes que ele fosse designado, antes que ele fosse chamado. É muito importante tomarmos consciência disso, para que nós possamos trabalhar, para que possamos meditar dentro desse tema. O que é que estamos abortando? O que é que eu aborto? O que é que você aborta? Deus ainda vem mostrar, como mostrou ao rei Davi. Ele fala ao profeta Jeremias, no capítulo 1, de 4 a 5, o Senhor veio dizer a Jeremias: isto começa a cair por terra para aqueles que querem mudar a palavra do Senhor. Veja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é cláusulas pétrea. Não é um livro que pode fazer emenda, que pode mudar, que pode reunir, de repente, aí os grandes estudiosos dizem: ora, vamos mudar essa passagem, esse versículo, porque não concordamos. Não é. Deus é o princípio, o meio e o fim. É o alfa, o ômega. Deus é o tudo. E Ele deixa para nós o livro da vida. Autores têm seus livros contando as suas histórias. E como dizemos sábado passado, aqui não se trata de um conto de fada, mas se trata da verdade. Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. E dentro desse processo que a palavra vem nos chamar a atenção, dizer a verdade, não dá para contestar aquilo que Deus diz na sua palavra. Para os que têm ouvido, e diz que clama e espera no Espírito Santo. Deus falou ao profeta Jeremias. E Deus fala direto ao profeta Jeremias. Ouça o que o Senhor fala. No versículo 4 e 5. Foi-me dirigida, do capítulo 1, foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio foste formado. Veja, antes de ser formado no seio. Antes de ser formado. Eu já te conhecia. Você tem noção que antes de sonhar com você, antes dali dos seus pais se coabitarem para que você viesse a existir,
Deus sonhava com você. Estavas no plano do Senhor. Tu és um plano de Deus. Um propósito Deus tem para a sua vida. Observe isso com atenção, com carinho, com amor, como cristão, como diz que tu és. Como cristão que levanta as mãos e reza o Pai Nosso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Observe o que o Senhor está dizendo aqui, de antemão, antes, veja, antes que fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. É tão maravilhoso ver e refutar na forma da fé, como cristão, na palavra, dizer não a todos esses que diz sim ao aborto. A todos esses que levantam os braços, que apoiam de todas as formas, que fazem passeatas, que fazem conclamações, que defendem nos seus congressos em formas de leis, por desconhecerem a verdade, apoiam a mentira. Como diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Por desconhecer a verdade. Vivem e apoiam a mentira. Servem as criaturas em vez daqueles que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tomar a consciência. E é impossível, Isadora, entender. E eu quero dizer para você, como entender hoje quando o mundo fala e levanta a voz que existe o tal do direitos humanos? Que direito? Existe ONGs, existe pessoas, que defendem os direitos humanos. Defender o direito do ser humano, mas apoia a morte. Apoia o assassinato. E se colocam em defesa dos direitos humanos. E esses mesmos que defendem não foram abortados. Estão vivos. Não são zumbi. São pessoas vivas. Que não se permitiram e não foram abortados por um desejo, por uma fidelidade, por um carinho, pela história, por aquilo, pela concepção divina. Não teve uma interrupção, alguém que foi lá e parou. Os mesmos direitos humanos, agora porque eu sei que você quer falar sobre isso, os mesmos direitos que defendem que a tartaruga, o ovo da tartaruga, no momento que coloca para chocar, ele é vida. E é crime na forma da lei, se destruir um ovo de uma tartaruga, porque ali é uma vida. Os mesmos direitos não dá essa mesma concepção para uma criança no ato da sua concepção, da coabitação do casal. Como o Senhor diz antes, quando ele falou para Jeremias, antes do sonho dos teus pais, eu já te conhecia, eu já sonhava com você. Como Davi falou no Salmo 138, de 13 a 16. Davi dizendo, Senhor, no oculto, ainda na minha questão informe, ainda não tinha tecido momento da ejaculação, ali estavas tu, amando-me e fazendo-me. Hoje, querido e querida, há uma grande discussão na questão do aborto no mundo. E por que esse tema foi suscitado no coração de Isadora? E assim eu gostei muito e cresci dentro disso, e maravilhoso. Porque há uma discussão ampla em todo o mundo, mas vamos falar de onde nós vivemos, no país que estamos, que existe aí pessoas, grupos, homens na forma da lei, mulheres em formas de lei, trabalhando na defesa,
na defesa daqueles que apoiam o aborto. Há uma grande discussão, discute-se muito esse tema hoje, para apoiar o aborto. Mas é preciso entender 2 pontos fundamentais dentro disso. Que para chegar ao aborto, aquele que é a vida, tirar a vida ainda na concepção no seio materno, para chegar existe um caminho. Existe um processo de um caminho. Que aqueles que apoiam aqueles que estão abortando, e é preciso se perguntar, você aborta? Existe um processo, um caminho dentro disso. É o mesmo quando se fala hoje na questão do adultério. Ah, fulano está adulterando, está traindo a mulher, o marido, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o amigo, a amiga, o irmão, a irmã, o pai ou a mãe, o filho ou a filha. Lá em Tiago, no capítulo 4, Deus chama todo aquele, veja, Deus chama todo aquele que não crê nas Escrituras, que não crê nele e no seu propósito de adúltero. Veja, Deus chama de adúltero todo aquele que não toma ele como propósito de vida e nem a sua palavra. Portanto, para chegar à traição, vamos dizer, do adultério, tem um caminho. Para isso que estamos trazendo, para chegar ao ato de sanar, de interromper uma vida, tem um caminho. Há um caminho para o ato. Querido e querida, é preciso entender e compreender que quando o ser humano, quando aquelas pessoas que apoiam, que levantam as suas bandeiras no seu coração para dizer sim ao aborto, essas pessoas começaram um processo de uma cadeia de abortos e de abortos na sua vida. Primeiro, aborta Deus na sua vida, na sua plenitude. Abortam Deus, abortando Deus, abortam a sua palavra. Aborta a realidade e a força do Espírito Santo. Aborta em si. Em si, abortam. Desdém daquilo que é divino. Desdém de um Deus que ele é onipotente. Todo o poder é dele. Desdém, abortando um Deus onisciente. Toda a criação, o princípio, o meio e o fim, nas mãos dele. É a onisciência de Deus. Abortam um Deus onipresente, que estás no meio de nós. E essas mesmas pessoas rezam e oram, levantam os braços, clamando o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui como no céu. Venha em mim com o teu reino. Olha só, venha o teu reino. Por isso, a palavra é clara, para chegar ao ato de sanar, de interromper uma vida, há interrupções que vão criando forças e vão conglomerando, enchendo a pessoa. E a pessoa vai se enchendo do seu lado racional e vem dentro daquilo que Paulo fala. O homem racional fica impossibilitado de conhecer as coisas espirituais. O grande aborto. Quantas pessoas, quando abortam Deus e a sua palavra, abortam a verdade. As pessoas passam a buscar no mundo a mentira. Gera dentro de si a mentira. São geradores de mentira. São grandes geradores de fake news. Amam mentir, enganar. Geram e criam bebês fortes dentro de si. E acabam eles mesmos acreditando nas suas próprias mentiras. De tanto falar. Porque abortaram a verdade. Abortam
a obediência. Aborta a obediência. Quantos, mas a obediência a Deus, já abortaram Deus, porque a obediência? Abortam a obediência da convivência entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Aborta a obediência dentro de um processo onde eu fui incumbido de uma missão. Seja na vida material, profissional, social. Eu aborto a obediência e gero dentro de mim a desobediência. E vai criando um bebê grande. E ele pode nascer com uma força descomunal. Porque a obediência sendo gerada, a desobediência, ou melhor, sendo gerada no lugar da obediência, leva ao pecado. Trabalha na mente. Os nossos primeiros pais sabia, Eva sabia, conhecia, mas sabia que se desobedecesse, teria um preço a ser pago. Abortam. Hoje se aborta demais o respeito, gerando o desrespeito. As pessoas não se respeitam mais. Não se respeitam. O direito do outro de calar, de falar, de trabalhar, de sorrir, né? De fazer algo, de propor, de dar uma opinião, de ir ou de vir. A liberdade está sendo sanada dentro disso. Há uma grande luta nesse momento no mundo, os países lutando pela liberdade, outros estão já dentro de um processo de escravidão, de comunismo. Porque a verdade está sendo abortada de muitos corações, e a partir dali não há mais o respeito. Há um desrespeito sendo gerado em todas as classes, de raça, de cor, de crença. Ninguém respeita mais o direito um do outro. E por abortar o respeito, geram em si o desrespeito. E essas mesmas pessoas muitas vezes se intitulam e se colocam como cristão, dizendo: eu creio em Deus. Muitas vezes se coloca de joelho, outras vezes levanta os braços, outras vezes levanta o coração e clama aos céus. Mas são grandes abortistas da verdade. Abortam a obediência, abortam o respeito. E quando aborta esses três, é automaticamente abortar a caridade. Quando se aborta a caridade, começa a ser gerado a ganância, o egoísmo. Grandes bebês estão sendo gerados no coração e no ventre de muitas pessoas. O ventre da gula pela ganância. Abortaram a caridade e afastaram-se do viver a fraternidade, da ajuda, do auxílio, do socorro, do estender-se a mão. Veja que estamos traçando um caminho para chegar ao aborto, de sanar uma vida no seio materno. Existem os princípios, caminhos, e o primeiro dele é quando cristãos que se intitulam cristãos abortam Deus, a sua palavra, e querem fazer emenda, rascunhos, mudar a palavra de Deus, que não pode ser mudada. É cláusula pétrea. É preciso que compreendamos isso, os caminhos que levam um ser a defender. Aqueles que estão hoje defendendo bandeiras de defesas ao aborto
são pessoas que viveram, não foram abortadas. Aqueles que levantam a bandeira para defender o aborto, defendem a vida de um ovo de uma tartaruga, que diz que é vida. No ato que ela colocou para chocar é vida. E é crime. E esses mesmos não defendem a vida humana na concepção. Como a palavra de Deus diz do profeta, Deus disse a Jeremias: antes de ser formado, no capítulo 1, 4 e 5, eu já te conhecia. Veja, antes de ser formado, já te conhecia e te designei já um profeta. Quantos médicos são abortados? Quantos cientistas são abortados? Quantos líderes abençoados foram e pode nesse momento estar sendo abortado? Que Deus conhece o ato da concepção. E ainda dentro do processo do aborto, você que está com uma sede. Muitos hoje, há um aborto que provoca uma grande ira. O aborto, quando abortam a paciência. Quando aborta a paciência, está sendo gerado dentro de si a impaciência, o estresse, a raiva, o ódio. Por muitas vezes não conseguir, por não ter paciência, por não saber esperar, abortam a paciência, gera-se dentro de si a impaciência. E acha que as coisas têm que fazer tudo às pressas e as coisas têm que acontecer como quer. Por não ter paciência para fazer, para esperar, para falar ou para fazer algo. Os processos que nos levam a compreender pessoas que se intitulam e que se dizem: eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Eu creio na sua palavra. Abortam o silêncio. Estão gerando dentro de si os gritos. Só falam os gritos no autoritarismo, porque abortaram o silêncio. Não sabem mais fazer silêncio. Não tem mais paciência para ouvir, para meditar, para a reflexão. Geram palavras jogadas ao vento e que machucam muito mais do que um tapa. Precisamos compreender esses passos. E quando caminham por esse, abortam a fé. Abortam no meio desse caminho a fé. Crê-se em muitas coisas. Acredita em muitas coisas. Acredita em muitas histórias. São pessoas levadas a qualquer vento, a qualquer onda, a qualquer maré, a qualquer sopro de vento, aonde vai. Acreditam em tudo e não acreditam em nada ao mesmo tempo. Porque abortaram a fé em Deus, que é a única verdade. E quando isso acontece, no coração e na mente não há sabedoria. Porque o espírito fica impossibilitado de agir. Porque foi trancado para a verdade. Porque é isso que Jesus diz: estou à porta e bato. Se ouvir, entrarei na sua casa e cearei eu contigo e você comigo. Por isso ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso ele diz em Isaías: prestai-me atenção e vinde a mim e vossa alma vai ter vida. Mas abortaram a fé e geram dentro de si idolatrias. Tem pessoas, homens, coisas, dinheiro, riquezas como Deus, como verdade. E quando toma-se posse disso, a força de Deus
O sopro do Espírito é como se fosse uma parede interrompendo. Porque foi abortado o amor. Abortou o amor, gera-se a raiva, gera-se o ciúme, gera-se a inveja, gera-se a desconfiança, gera um bebê grande de desejo de morte. Porque abortou o amor. É isso, Isa? Sim, e quando você traz Jeremias 1, né, capítulo 1, quando o Senhor fala a Jeremias que antes mesmo dele ser formado, Deus já o conhecia. Para quem acredita no Senhor, para quem acredita em Jesus, no Salvador, né, tem a sua fé nele, como você traz a fé, e vários pontos que são fundamentais, que estão sendo muito abortados hoje em dia. Durante o nosso dia a dia, me leva a Gênesis, no capítulo 49, versículo 10, quando o Senhor fala por meio de Jacó bênçãos aos seus filhos e dá a bênção a Judá, que vem dele a tribo de Judá, onde vem a descendência de Jesus, de onde sai Jesus. E ele fala o seguinte: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem deve obediência os povos. Ele fala aqui do Messias, de Jesus. Então, mais ou menos 900 anos antes, Deus, por meio de Jacó, já falava de Jesus. Jesus já era plano de Deus, já era certeza para o seu povo. Então, até a vinda de Jesus, vemos Isaías, o profeta Isaías, vemos vários profetas falando de Jesus. Centenas de anos antes de Jesus ser gerado por Maria e pela vinda do Espírito, né, como falamos na live anterior. Então, antes de Jesus ser gerado e nascer, antes aos olhos de muitos da sociedade hoje em dia, virar uma pessoa, né, ser considerado um ser humano, ele já era palavra do Senhor, promessa do Senhor, plano do Senhor. Então isso nos leva a pensar em quantas vezes planos do Senhor na nossa vida nós não abortamos, né? Nós não interrompemos, né? Quantos planos nossos não são interrompidos e abortados? Né? Quantas vezes nós não interrompemos alguns planos porque as circunstâncias não favorecem, né? Vamos fazer um projeto, por exemplo, de construir uma casa num determinado terreno, e durante as avaliações do terreno se mostra que o terreno é muito mole, a terra não vai dar. Você aborta aquele plano, guarda na gaveta aquele projeto e vai buscar outro terreno. Então tem uma interrupção de um plano que você estava fazendo. E nós não gostamos quando isso acontece. Quando um plano nosso é interrompido, quando ele é abortado, quando não dá certo, nós nos frustramos, nós ficamos incomodados, aquilo nos dá uma indignação, uma preocupação, nós realmente ficamos chateados. Então por que nós fazemos isso com os planos de Deus? Que é o próximo, é a vida que vai ser gerada no seio materno, é o próximo já pessoa, dentro da igreja, dentro de um trabalho, você abortar a animação da pessoa, a felicidade, o caráter, a alegria, o bem viver, você abortar, você interferir na vida do outro propositalmente. Você querendo interferir com o seu ódio, sua raiva, o seu rancor, que são gerados pelo aborto da verdade, da falta de paciência, como você muito bem nos trouxe. Então, abortar esses sentimentos dentro de nós, a gente faz, primeiramente, como você faz um aborto, nossa relação com Deus, um aborto desses sentimentos para conosco, e nós abortamos isso no outro. Porque quando nós abortamos o amor, a fé, nós nos tornamos pessoas que não conseguem olhar para o outro e ver funcionar neles. Ver que aquilo funcionou. Foi porque deu, de alguma, entre aspas, no meu ver, errado comigo, eu não aceito que o outro dê certo. E esse gerar essa indignação também interfere, tá
relacionado ao pensar no abortar a vida. Se não deu certo para mim, se para mim tá difícil, se no que eu estou vendo não vai dar, o outro também não. Se eu não construir a minha casa aqui, o outro também não vai construir, não vai conseguir. Mas eu não tenho noção que o outro pode ter uma ideia diferente, entender que ele tem que posicionar o firmamento da casa, né, a estrutura de uma forma diferente, mais profundo na terra. Ele vai ter um outro jeito, uma outra forma de executar esse projeto. Então nós colocamos muito o nosso eu, o nosso ego nas situações, fazendo a gente falhar e abortar relacionamentos, convívio com os amigos, pais, filhos. A gente aborta essas relações porque a gente está pensando no eu. Eu não tenho paciência, então o outro não vai ter comigo, eu não vou ter com ele, e não vai rolar, né? Eu vou abortar dentro de mim o amor, então o outro não pode amar. Então quando ele vem me amar, eu jogo ódio pra ele e faço a nossa relação ter um atrito, uma confusão, porque pra mim vai ser mais satisfatório. Por quê? Porque eu estou só com um feixe de luz, como você trouxe no início da nossa live. Então você não está iluminado como o outro pode estar. Então dentro da comunidade cristã, do corpo de Cristo, quando nós interferimos no viver do outro, assim como acontece num aborto, né, abortar uma vida, que acontece naturalmente ou por meio de artificiais, né, você tira as condições daquele feto de sobreviver no útero, você tira as condições. Então quando você, como pessoa, tira as condições do próximo que está inserido no meio, que vê aquele meio Cristo, Deus e tudo que o Senhor traz, a palavra, os ensinamentos, quando você interfere na relação dele, do aprender, do conviver, você mata ele aos poucos, vai abafando a luz que ele está carregando, vai abafando, vai botando blackouts em volta dessa pessoa para que ela não se desenvolva. Por quê? Porque você tem o seu egoísmo. Porque eu me desenvolvi ficticiamente. Por quê? Porque é fictício e é ilusório. Porque se você realmente tivesse desenvolvido na luz, você não queria trevas para o outro. Você não queria dificuldade para o outro. Não queria que o outro ficasse abaixo de você, pensando numa hierarquia fantasiosa. Quer que o outro aprenda menos, saiba menos, tenha menos contato com Deus. Então quando nós fazemos isso, nós abortamos na vida do outro, nós interferimos. Então pensar como eu estou fazendo, como eu estou agindo, o que eu estou abortando dentro de mim para ter essas ações. O que eu abortei? Eu abortei o amor? Então é por isso que a minha relação com tal pessoa não está dando certo. Eu abortei a paciência, então é por isso que quando eu vou fazer alguma coisa, eu me atrapalho, eu fico ansioso. Por quê? Porque falta em mim a paciência. Então ter essa análise e ver, esmiuçar no nosso eu, como eu ter abortado Deus interferiu na minha vida, e abortar esses sentimentos interfere no meu bem viver. É muito interessante você falar, e você, os pontos assim que me fez viajar, porque é fato. E nós olhamos os pontos, como nós estávamos frisando, para chegar ao ato do aborto, de sanar uma vida. Existem meios, degraus, que o ser humano vai subindo, para poder chegar no alto e se jogar. E se suicidar. Para chegar ao ponto de sanar a vida. Existe degrau. E esses degraus nós estamos pontuando para a nossa reflexão e para a sua. Para um bem viver. Porque veja, e você me fez levar e me lembrar de Caim. Caim, gerado com seu irmão Abel. Mas Caim abortou a convivência de irmãos. Quantos irmãos hoje que vivem separados abortaram o ser irmão? Abortam o irmão por questões, por ganância financeiras, abortam por posições sociais, abortam e deixam de viver o amor, a concepção fraterna no momento em que cresceram, foram criados juntos. E por um lado de egoísmo, de egocentrismo e de tantos ismos,
se separam e aborta o diálogo, aborta o respeito, aborta a mão que é para estender um para com o outro. E esses mesmos irmãos, criados no mesmo seio de família cristã, diz, muitos deles, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Caim abortou, começou a abortar Abel e começou a gerar um bebê que seria a sua morte eterna. Caim gerou ódio, ciúme e inveja. Foi gerando esse bebê dentro dele forte. E esse bebê foi criando força. Tem até um provérbio popular que diz que dentro de todo ser humano existe duas personificações fortes: o lobo e o cordeiro. O que receber mais alimento é o que fica mais forte. Caim deixou de dar alimento para o cordeiro e alimentou o lobo dentro dele. O lobo da raiva, do ciúme, da inveja, do distanciamento, e passou a olhar com um olhar de cobiça, de raiva, pelo progresso do outro seu irmão. Deixou de lado o lado fraterno, de ser irmão, de viver como irmão, de viver juntos, de compartilhar as coisas juntos. Quantas pessoas não vivem mais juntos? Às vezes não é irmão de sangue, mas são irmãos em Cristo, irmãos de fé, filho de um mesmo Deus. São abortados os seus relacionamentos. Para chegar ao aborto de sanar uma vida, existem esses degraus que o Senhor está apresentando, até chegar ao ponto do ódio que foi gerado dentro de Caim pelo ciúme e a inveja, ele mata seu irmão. Querido e querida, nós estamos entrando num processo de raciocinar os caminhos que nos levam ao aborto. A pergunta da live de hoje: você aborta? Hoje ainda existem líderes que se dizem e se intitulam cristãos, líderes que se intitularam ou se intitulam cristãos, e dizem até mesmo que, veja, dizem esses líderes a favor do aborto. Alguns que se intitulam até mesmo dizendo-se eles que falam em nome de Deus, que falam em nome do Senhor e que diz que pregam no Senhor. Essas mesmas pessoas dizer que falam e pregam em nome do Senhor, mas a palavra é clara, diz que são homens que buscam os seus próprios ventres. A Bíblia diz que são buscando por vias de lucros, está na Bíblia, a palavra do Senhor atesta isso, por vias de lucros, por desejos materiais, por desejo da fome, da cobiça, do ter, esses mesmos abortaram a verdade. E a partir daí, encheram-se de ganância, enganando famílias, desviando pessoas do caminho de Deus. É importante entender que existe hoje, infelizmente, muitos pastores são ovelhas vestidas de lobo, que desviam a verdade. A Bíblia é cláusula pétrea de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos que há um mundo conturbado, aonde esses líderes vêm dizer que é bom abortar porque pode ser um assassino, um ladrão, então é bom que aborte. Qual a concepção de verdade, de onisciência de um líder desse para apontar o dedo e pregar algo assim? Vivemos num mundo conturbado, sim, porque hoje sexo é fazer como se fosse animal.
Um com todos e todos com um. Não tem problema do jeito que for, do jeito que fizer. É o desregramento que vale. Degraus que nos leva a sanar uma vida. A sanar uma vida. Desses que hoje levantam a bandeira que defende a causa do aborto, estão emaranhados dentro desses degraus, perdidos nessa escada, de falta de verdade, de conhecimento de Deus, e levantam a bandeira da mentira. Por desconhecer a verdade, como está no livro de Romanos, capítulo 1. É um mundo conturbado. O sexo entre casal, criado para o prazer, claro, para a felicidade do casal. Porque é o ser amado com a ser amado. Isso virou desregramento. Não compreende que existe um tempo, uma hora, a pessoa. Fora desse contexto, é você olhar a fruta no pé. Aquela fruta maravilhosa. Ai, que linda. E de repente ela não está pronta para ser colhida. E você colhe a fruta. Mas quando você morde ou quando você vai chupar essa fruta, ela ainda não está madura. Não está pronta. Não vai ter um efeito positivo. Não vai ter um efeito exato de crescimento. Não vai alimentar. Porque é uma fruta colhida antes do tempo. Antes da hora. Muitas pessoas estão fazendo do seu corpo túmulos da alma. Estão criando túmulos, como diz o próprio Cristo, sepulcros caiados. São túmulos da alma aonde está sendo enterrado. Está sendo enterrado a verdade, a obediência, o silêncio, a caridade, a paciência, a fé, o amor. Estão sendo enterrado a esperança, a fraternidade. Essas pessoas que vivem como túmulos aonde as almas estão sendo sepultadas. Por viver e se proceder desta forma. Trocando a verdade de Deus pela mentira. Alguns deles até fazem na ignorância, ou já fizeram, por não conhecer a verdade. Aí está a misericórdia de Deus. Porque antes se cometeu lá atrás, foi na ignorância. Não foi no conhecimento, não tinha a proximidade com Deus. E por não ter a proximidade e conhecimento de Deus, tiveram essas atitudes lá atrás. Mas, no momento Deus se fez conhecer, como nesse momento, partilhando a palavra, a pessoa abriu-se os olhos, a mente e o coração, e conhece aí a misericórdia e o perdão. Sim, e quando você traz a questão dos casais, né, dos corpos, e o que estão fazendo com os corpos se tornando túmulos, me lembrou aquela frase muito dita, né, meu corpo, minhas regras, que é muito falada por aí, e me lembrou algo que nós partilhamos ontem, quando estávamos partilhando sobre a live, que você falou pra mim, que também tem um outro, né, minha vida, minhas regras. Quando a pessoa é questionada de alguma coisa, né, cometeu um erro, minha vida, minhas regras, eu que faço. E para um cristão, essa frase ela não existe. Porque não, para um cristão é a minha vida, dada por Deus, e as regras dele. Então são minha vida, as regras de Deus. São as regras de Deus como? Porque o Senhor nos traz os 10 mandamentos, como você trouxe no início da live, que quem pratica o aborto aborta, ela literalmente e no não literal, ela mata. É um assassino. É um assassino, comete um assassinato. Ela não matar e ela mata. Seja o sexto mandamento. Seja sentimentalmente ou realmente o ato de assassinar. E isso nos leva a várias leis e regras que o Senhor nos traz
por exemplo, no livro de Levíticos, onde ele traz leis penais, leis morais, leis espirituais. Então as regras são do Senhor. O Senhor diz para o cristão, aqueles que creem nele, a melhor forma de se ver e a forma correta, o certo, o justo, o verdadeiro. Então, desviar-se disso, você está abortando a autoridade de Deus na sua vida, abortando as coisas boas da sua vida e abortando a salvação da sua vida. Porque essas orientações do Senhor, essas regras do Senhor, assim como as regras da Constituição Civil, por exemplo, elas vêm para nos organizar como sociedade. Vem mostrar como devemos o bem viver, né? Viver com o outro, para que não nos deixamos levar pelo instinto animal, né? pelo lobo em pele de cordeiro, e façamos tudo o que quiséssemos sem ter uma justiça empregada, sem ter uma consequência. Então, quando nós, cristãos, usamos essa frase, minha vida, minhas regras, é eu que decido, você está apartando Deus da sua vida. Você está tirando a autoridade, o direito e o poder que o Senhor influencia e gere na nossa vida. Então, quando nós abortamos o direito de Deus interferir na nossa vida e abortamos o direito de cumprir as regras do Senhor, de vivenciar as regras dele, nós estamos abortando a salvação, a vida eterna, viver com o Senhor na vida eterna, que é nos dado por meio de Cristo e é nos dado por meio do cumprimento das regras do Senhor, né? Do cumprimento das orientações que foram deixadas para nós por meio da Bíblia. Então, quando nós fazemos isso e por exemplo, a pessoa ela quer viver minha vida, minhas regras do jeito que ela quer, mas ela quer o direito à salvação. Ela quer a salvação. Mas você, quando viveu a sua vida nas suas regras, você abortou esse direito que você teria da sua vida. Então, muitas vezes, no não cumprimento de uma lei, você acaba ganhando uma sentença, uma condenação, e vem para você o tirar alguns direitos. Por quê? Porque você infringiu uma lei. Então, quando nós abortamos a salvação da nossa vida, é muito grave, é muito triste. Por quê? Porque nós tiramos do Senhor o dar-se, o olhar dele da sua misericórdia para nós. Que você trouxe a misericórdia de Deus, citou no início da live. Então, a misericórdia de Deus, ela é afastada de nós. Isso sobrecai sobre nós a justiça divina, em cima dos nossos atos. Então, temos que lembrar que a justiça divina e a misericórdia divina, elas caem sobre nós pelos nossos atos. Então, se nós não fazemos atos bons, vai cair o rigor da justiça divina, né? Agora, se a gente faz atos bons, vai cair todo o privilégio, toda a misericórdia e as facilidades, as bonanças, as bem-aventuranças da lei do Senhor. Então, quando você trouxe sobre os corpos, né, sobre como é trazido, como as pessoas se tornam sepulcrados, me trouxe isso, e lembrar como deixar o Senhor conduzir a nossa vida nos faz bem. E quando o Senhor, no Salmo 127, que tem como seu título, bênçãos divinas sobre a família do justo. Então, esse pensamento dos corpos me levou à lembrança deste salmo, que no versículo 3 fala o seguinte: tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno de tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Então o Senhor traz aqui e mostra que uma mulher fecunda, a fecundação, o gerar um indivíduo, é uma bênção para a vida de uma família, para a casa de uma família. Então, uma gravidez, um filho é uma bênção. Assim como uma vinha fecunda, que vai dar várias e várias outras vinhas e vai enriquecer esse cidadão, essa cidadã, um filho também vai enriquecer, porque vai trazer outros olhares e outros ares. Então, quando o Senhor nos dá esse direito, quando somos justos e essa bênção, e nós interrompemos essa obra, é o voltar naquilo que citamos. Como que nós podemos
interromper os planos de Deus. Se Ele faz tudo, ele permite tudo para o nosso bem viver, para que nós sejamos felizes. Por quê? Porque somos seus filhos amados, nós que acreditamos no Senhor. Então, quando nós temos um ato de injustiça, pregamos um ato contra o Senhor, quando abortamos, quando acontece um aborto de um ser, nós tiramos da nossa casa a graça, essa vinha fecunda que o Senhor traz aqui no Salmo. Então, nota-se assim que o discurso de eu sou cristão, mas eu sou a favor do aborto, não cai sobre nós, não é mesmo? Exato. Não pode cair sobre aqueles que se dizem cristãos. Principalmente para nós que nos intitulamos e nos consagramos e levantamos nosso braço, nosso coração e dizemos somos cristãos. Ser de Cristo é estar dentro do processo da misericórdia. Misericórdia de compreensão, de entendimento, de respeito e de obediência. Não é? É muito importante tomar essa concepção de entendimento, porque muitos hoje estão levantando a bandeira da morte. Levantando a bandeira de dizer assim, não à vida. De apontar para o outro quem deve ou não deve nascer. E esses que apontam o dedo é porque estão vivos. São pessoas que estão vivas, que o defendem, que não foram abortados, que defendem o aborto. É interessante compreender e entender isso. Mas no profundo da alma compreender que não se pode mudar aquilo que é divino. Eu não creio em Deus, não creio, então pronto, já está abortado tudo. Tudo que é direito, tudo que é paz, tudo que é alegria, tudo que é luz, tudo que é obediência, tudo que é caridade, o silêncio, a verdade, foi abortada já. Não creio. Se eu não creio em Deus, a palavra dele não tem valor. Então pronto, não faço parte dessas regras do livro da vida. Então essa pessoa já é uma pessoa morta. Porque o anjo diz à igreja de Sardes. Ele desceu à igreja de Sardes e a igreja estava cheia. E ele diz, estás vivo. É tido e visto como pessoas vivas, mas estão mortas. Por isso, lembra-te como recebestes e ouviste a doutrina, diz o anjo. E arrepende-te, porque não saberás a que hora Deus te surpreenderá. Aí ele diz lá no versículo 6, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Senhor nos alerta. Agora é importante entender que no versículo 26 de São Paulo diz na carta de Romanos, no capítulo 1, Paulo vem dizer algo muito forte. Que há aqueles que cometem o erro. E aqueles que aplaudem ou que concordam com aqueles que fazem o erro, erra junto. É a mesma coisa, tipo, eu assaltei uma casa. Aí eu assaltei porque eu estava precisando. Aí o cara falou assim, tá certo. Né? Você estava precisando. Eu roubei junto. Eu estava junto lá na hora do assalto. Paulo vem dizer que aquele que aplaude quem comete o erro, erra junto. Portanto, se muitos estão levantando a bandeira junto, dizendo não está certo, essas ONGs e essas leis que estão tentando eximar vida, são assassinos junto. A palavra ela não tem meio termo. Ou ela é fria ou ela é quente. Morna não tem jeito. A palavra não entra no processo do morno. Ela entra no quente ou no frio. É preciso nós termos essa concepção do sexto mandamento. Mas muitos líderes estão usurpando a palavra de Deus. Com o prazer do próprio ventre. Por desejos de lucros de dinheiro. É importante você compreender. Mas aonde está na Bíblia a palavra aborto, Edson? Aonde está? Aonde Deus fala? Mas na Bíblia não fala sobre aborto. A Bíblia fala sobre a vida. A Bíblia fala sobre a vida. Eu sou a verdade e a vida, diz o Senhor. A verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Nada acima ou abaixo, à esquerda ou à direita, fora isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ponto final. Aí
esse Senhor, ele vem nos dar, nos apresentar. Ah, mas a Bíblia não fala do aborto na origem, a Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia, a palavra aborto, lá na língua hebraica, quer dizer privar-se. Privar, quer dizer, quando eu privo alguém de fazer, como aí estava citando logo no início da live. Na origem, no latim, do latim vem aí a tradução aborto. Mas o que você vem falar para mim sobre essa questão do aborto na Bíblia? O que Deus vem dizer? Praticamente Deus deixa claro para aqueles que querem que os neurônios criam vida, que os neurônios sejam sadios, para os cristãos que querem que o Espírito Santo cure os neurônios, que abra a mente, que entenda, para não infringir o 6º mandamento. A palavra é clara no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 21, Deus nos dá uma noção do que está acontecendo hoje e o que era no passado, lá atrás, e como a palavra do Senhor, ela é cláusula pétrea, não se muda um versículo, um J, um tio, a palavra vale. O Antigo Testamento é o alicerce para o Novo. Uma casa sem alicerce, ela cai. Sem um alicerce bom, ela cai. Toda a história cristã se baseia do princípio, no início, no Antigo Testamento para o Novo. Para isso é preciso compreender e entender. Mas aonde você vai dizer para mim que Deus diz que aquele que interrompe uma vida está pecando? Ouçamos o que o Senhor diz no livro de Êxodo, no capítulo 21, do versículo 22 ao versículo 25. Lá na sua página 122, você vai ver. E olha, como que a lei, se compreendesse, se hoje fosse implantado isto que está aqui, que está escrito, muitos teriam medo de levantar o dedo ou a bandeira e dizer: eu apoio. Aqueles que dizem que o ovo da tartaruga, se for matado, se for pegar um ovo que estiver chocando, pega cadeia, tem indenização cara quem matar um ovo da tartaruga, porque diz que o ovo da tartaruga tem vida. Mas esses mesmos direitos humanos não defendem a vida humana, apoiam a morte. E muitos desses que estão espalhados, que se intitulam cristãos, que diz é verdade, que concorda e que apoiam. Veja o que o Senhor diz: se homens brigarem, e acontecer que venha ferir uma mulher grávida, e esta der à luz sem nenhum dano, se numa briga e de repente atingir uma mulher grávida do outro, e esta vier dar à luz, e a criança nascer, olha a lei, sem nenhum dano, serão passíveis de indenização imposta pelo marido da mulher. Olha lá, teria que ter indenização mesmo que a criança nascesse com vida, porque tem a questão dos traumas, tinha a questão do perigo, o perigo de morte. A Bíblia não fala do aborto? Então veja que é muito direto, Senhor. Seria passível de indenização imposta pelo marido da mulher, que pagarão diante dos juízes. Olha, pagarão diante dos juízes. Muitos hoje que batem o martelo para a morte. E que se diz cristão. Versículo 23. Mas se houver outros danos, olha agora. Mas se houver, digamos que a criança não nasceu, ou teve outros danos. Está aqui, versículo 23. Outros danos.
urge herdar vida por vida. Se a criança matou a criança na hora da briga, deve morrer quem matou a criança. Quem matou a criança que estava no ventre materno, a palavra está dizendo no versículo 23, deve morrer. Essa lei. Você já imaginou hoje os que levantam a bandeira, aqueles que se intitulam cristão? A palavra é clara. Aquele que levanta a bandeira e diz que apoia o aborto, se intitulando de Deus e cristão, a palavra está aqui, está dizendo, aqui, se houver danos, será vida por vida. Versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Porque o Senhor é o que ele diz, o que ele falou quando o profeta Davi, no Salmo 138 da nossa Bíblia católica e na Bíblia evangélica 139, versículo 13 seguinte, quando o rei Davi, ele vem dizer ao Senhor que antes, veja, que antes, ainda ele era informe, veja, no ato da concepção do espermatozoide, informe, Deus já conhecia, Deus já sabia, Deus já o amava, Deus já tinha um propósito para ele. E lá em Jeremias 1, de 4 a 5, quando Deus disse a Jeremias, antes de ser formado no seio materno, eu já te conhecia. Esses que não entendem, mas são levados pelos abortos, os degraus que citamos no início da live, os degraus que levam a eximar vida, a bater o martelo para a mentira, bater o martelo e excluir a verdade. É preciso que compreendamos onde a palavra do Senhor está nos levando. Antes de ser formado, Deus diz em Jeremias 1, versículo 5, eu já te conhecia. Antes de estar no seio materno, eu já te conhecia. Por isso levanto novamente a bandeira. Quantos cientistas, líderes, homens, profetas, sábios estão sendo mortos nesse momento, eximado, tirado o direito à vida. Querido e querida, o Senhor ele vem apresentando desde o início os perigos e os degraus que levam o homem a uma total definição de terminar a vida de alguém. Uma coisa para falar? Sim, eu queria só trazer um ponto que durante a sua fala me veio, o pecado do aborto, né? O erro, né? Eu cometer esse erro, o que vem agregar nas nossas vidas, me fez pensar como o aborto é um erro e é de privar, né? É extinguir, fazer falhar, não desenvolver isso. O Senhor me trouxe esse pensamento de que os únicos abortos que nós devemos fazer na nossa vida são o aborto da mentira, excluir da nossa vida, né? Tirar isso de nós, da impaciência, que são o que você trouxe. Quem aborta o amor, vem o ódio, o medo, a raiva. Então nós temos que abortar esses sentimentos do nosso ser. Tirar eles, deixar eles de lado, jogar eles fora. Só deixar os sentimentos bons, porque aí nós vamos compreender a palavra do Senhor, nós vamos amar ela e botar ela em prática, onde nós não vamos machucar, ferir, abortar um ser humano que está no ventre materno, né? Assim como você trouxe no livro de Êxodo, né? A punição para o que aconteceria se fosse nas nossas leis atuais com quem aborta. E isso também veio a pensar e me trouxe
é como que após abortar, extinguir essa vida dentro de uma mulher, dentro de vários estudos e buscando conhecimento sobre vários campos e especificamente dentro desse, nós vemos o que acontece com o templo do Senhor, nosso corpo, de uma mulher quando ocorre o aborto, seja ele espontâneo, mas o pecado vem naquele que é intencional, naquele que a pessoa quis, né? Foi algo intencional. Quando você tem essa intenção, fez sabendo. Quando é um aborto espontâneo, que é da natureza, não sobrecai sobre a pessoa o pecado. Ou cometeu na ignorância. Ou cometeu na ignorância, não sobrecai sobre a pessoa, mas sobrecai sobre nós quando nós estamos no saber, nós conhecemos, nós quisemos fazer isso, sobrecai sobre nós. Então, como fica o corpo da mulher? O templo do Espírito. Para hoje, por exemplo, a mulher não quis, ela fazendo, não na ignorância, mas sabendo, ela quis abortar, mas daí futuramente ela revê os seus atos, ela repensa, ela pode buscar o perdão, a misericórdia divina, mudar de vida, ter essa transformação, se arrepender amargamente dessa decisão que fez, e ela querer gerar uma vida, querer que ela seja a vinha fecunda da sua casa, e ela acaba, muitas vezes, podendo não ser. Por quê? Porque esse aborto que ela fez gerou nela machucaduras, gerou nela falhas no sistema reprodutor, fez ela se ferir. Feriu não só a alma, mas o corpo dela. Então temos que pensar aquilo que você trouxe sobre pensar quando que, por exemplo, uma situação de morte, né, viver o dia de hoje, fazer as coisas certas no dia de hoje e no agora, porque a gente não sabe se o amanhã vai dar tempo. Então, no agora, temos que refletir, temos que pensar se vale a pena eu fazer isso, se depois eu não vou me arrepender, e quando eu me arrepender não vai ser mais difícil. Porque muitas mulheres, quando não conseguem engravidar, entram num ato de depressão, de se não sentir mulher, se deprime, e isso gera nelas um sentimento de morte, e elas passam a querer morrer. Então, dentro disso, nós temos que pensar se hoje levantar a bandeira de abortar, dar esse direito de matar uma vida, um direito que para Deus não é direito, porque só Ele que dentro de toda a sua divindade tem esse poder de permitir uma morte acontecer, de permitir que o tempo de vida de alguém acabe. Se nós queremos, entre aspas, brincar de Deus, interferir, isso não vai virar contra nós e não vai nos futuramente, e quando nós estivermos de cara a cara com o Senhor, não vai nos trazer um sentimento de brutal arrependimento, que nós não vamos conseguir olhar para o Senhor, virar a nossa face para Deus, porque nós vamos entender que nós acabamos com a obra dele, que nós acabamos com os filhos dele, as criaturas dele. Então esse pensar e essa atitude cristã de levantar uma bandeira de não podemos deixar que as pessoas abortem, não, você não pode, tem outros jeitos. Por que você quer abortar? Porque é o medo, é os seus sentimentos, o que está te pressionando? É trabalhar no em volta, é trabalhar no sentimental, no coração, para que a gente não tenha que trabalhar com o nosso medo, a nossa decepção, o nosso realmente túmulo, né? Encarar esse túmulo que nós nos colocamos. Então, dentro do que você trouxe, me veio esse pensar em como nós podemos trabalhar, nós cristãos, lutar para arrumar o envolto, melhorar o envolto, para que dentro a morte, não só do feto, da criança, do plano de Deus, dos futuros médicos, cirurgiões e todos os possíveis que não foram possíveis por causa do aborto, não aconteça, né? Podemos tratar disso. É perfeito. É perfeito entender e compreender. E é até interessante que você possa recapitular essa live. Porque nós falamos os degraus. O que leva o ser humano, que se intitula cristão, a apoiar e defender o aborto, a sanar uma vida. O que leva. Os degraus para o ato de sanar, eximar uma vida. Passo a passo foi apresentado os degraus.
E só levanta essa bandeira do apoio aquele que abortou Deus, que abortou o amor, a compreensão, o respeito, a obediência, a paciência, a afabilidade, a bondade, a brandura e a temperança, a cordialidade, o entendimento, o entretenimento, a convivência de uma reciprocidade de vida. Eu dou e eu recebo. Eu me dou e se doam por mim. E até uma frase que eu amo muito, que há tempo atrás eu uso ela e gostei dessa frase. Quando um coração se preocupa com outro coração, é aí que acontece o milagre. Temos que tomar uma consciência e ciência. Parar, refletir e buscar a sabedoria, consciência e ciência de um Deus que é onipotente, todo o poder é dele, onisciente, toda a criação provém dele, sabedoria e tudo mais, onipresente, estás no meio de nós, foca em nós, vê-nos a cada momento e a cada pensamento, ação, está diante do olhar do Senhor. E teremos que nos estar e nos colocar e estar na presença dele no dia e na hora. Por isso temos que orar. Orar por aqueles que já cometeram um aborto no momento de grande medo, de pressão por situações que levaram e nutriram dentro do seu coração um arrependimento. Está aí a misericórdia de Deus. Por aqueles que, por não conhecerem a verdade, por não ter uma sensibilidade com Deus, como hoje talvez tenha, ou que tem, Deus, com uma pedra em cima disso, na sua misericórdia, por isso que é o Deus da misericórdia. Por isso que do coração do Senhor jorrou sangue e água. Lavou-nos na cruz. Nos tirou da escravidão, da ignorância, nos trazendo para a verdade. Por isso o Senhor permitiu e permite esse lado da tecnologia. Que ainda ontem foi lançado mais uma lei 5G, para melhorar mais ainda o lado da tecnologia, para que os seres humanos estejam mais em contato uns com os outros. Quando que há um tempo atrás era a cavalo, carta, só se via a cavalo. Outro tempo atrás, depois era telegrama. Depois veio os correios, caminhões, era carro rápido, avião. Hoje internet. Quando um filho queria falar com a mãe, escrevia uma carta, levava 30 dias para chegar em tal lugar. Hoje liga o celular e vê a mãe do outro lado e fala com a mãe. As coisas mudam e nesse momento o Senhor está nos dando a graça de buscarmos e bebermos da sua verdade para sermos saciados pela sua misericórdia, vivendo nas suas bênçãos, porque nas bênçãos e na mão do Senhor está o seu perdão. Por isso ele diz em 2 Crônica 7,14. O que o Senhor diz? Se renunciar o seu mau procedimento, se voltares para mim, e renunciando o seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. Se renunciar, porque o lugar que escolheu para orar, diz o Senhor, esse é o lugar que eu me apresento, e meus olhos verão, e eu sararei, diz o Senhor. Portanto, nesse momento, nesta tarde, que nós possamos orar por aquelas pessoas que passam ou que estão passando por essa situação agora, que precisam abortar a raiva, que precisam abortar o ódio, que precisa abortar a ganância, a cobiça, a inveja, o ciúme, que precisa abortar as idolatrias, que precisa abortar o egoísmo
e gerar a verdade, gerar o amor, gerar Deus, deixar o Espírito Santo gerar a humildade. Costumo dizer que a porta da sabedoria é a audição. A chave dessa porta é a humildade. Que o Espírito Santo venha hoje fazer conosco e que tenhamos esse pensamento e esta oração e esta conclamação e esta exaltação do rei Davi. Do Salmo 138 da nossa Bíblia, 139 dos evangélicos irmãos. Diz o Senhor, Davi diz: fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo, vós que teceste no seio de minha mãe. Sede bendito por me haveres feito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras são extraordinários. Conheceis até o fundo de minha alma. Nada da minha substância vos é oculto, quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Cada uma das minhas ações, os vossos olhos viram. Todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um deles existisses. Aí eu pego o versículo 7 e 8 do Salmo 137 para orar neste momento por você, por mim e por nós. E por aqueles que na sequência estarão vendo essa live. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Defendei a mão contra a cólera dos meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor completará. O Senhor completará o que meu auxílio começou. Eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Deus, de infinita misericórdia, de amor e de bondade, socorre-nos. Estenda vossas mãos, Senhor. Senhor, que nós nos sentimos, que possamos não sentir abandonados. Sabemos que o teu coração, a tua misericórdia eterna, que os teus anjos estão para cuidar de nós. Sabemos, Senhor, que tu nos ama com amor eterno e quer a salvação de nossas almas. Senhor, Pai de bondade e de misericórdia, vinde sobre nós com a tua força, com o teu poder. Extirpa, Senhor, tudo aquilo que é ruim, que é maléfico, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é promíscuo, tudo aquilo, Senhor, que nos faz perder. Estendei as mãos para lares, casas, esposos, esposas, filhos, irmãos e irmãs que nesse momento passam por alguma dificuldade, Senhor. Até mesmo por aqueles, Senhor, que foram gerados, Senhor, sem o desejo do pai ou da mãe. Por aqueles que se sentiram indesejados no momento da concepção. Ou por aqueles, Senhor, que se engravidaram. Sim, Senhor, esposos e esposas que se engravidaram. E no meio de toda a concepção, discussão, briga. Ó Deus, colocai tuas mãos sobre nós. Filhos que abortaram a obediência, estão gerando a desobediência com os pais. Pais que abortam o bom conselho, o amor, a fraternidade, o acolhimento, o colo para seus filhos. E geram, Senhor, vícios, ganâncias, raivas, ambição, autoritarismo e agressão. Deus, estendei vossas mãos sobre nós, que pelo poder da Santa Cruz, cura, Senhor, muitas crianças que estão sendo tecidas. Livra, Senhor, de qualquer enfermidade que possam vir nascer com elas.
Abençoa os ventres maternos de todas as mães. Sim, Senhor, limpe, Senhor, de qualquer espécie de sujeira ou de mal que possa acontecer a essas crianças que estão sendo geradas agora. Ó Deus, tende piedade de nós. São nossas fraquezas que colocamos diante da tua grandeza. E cura, Senhor. Cura o coração de mães que sofrem pelo arrependimento do aborto. Dê o teu coração de consolo, Senhor. Abraça, Senhor. Perdoa, Senhor. E com a tua misericórdia dê força, Senhor, consolando o coração dessas mães que foi levado ao arrependimento. Pai, Senhor, que também pela ignorância, Senhor, foi levado a esse ato. Ó Deus, de bondade, de amor e de misericórdia, gere em nós, Senhor, a fé, a esperança e o amor. Que teu Espírito, Senhor, venha gerar em nós, Senhor, a força, Senhor, de vivermos, Senhor, em Ti, contigo e por Ti. Vem, Senhor Jesus. Senhor, oramos para que tire do nosso coração, aborte do nosso coração e dos nossos sentimentos tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim. Gere em nós só coisas boas, Senhor. Senhor, fortifica-nos para que podemos lutar contra todos os discursos que vêm a favor do aborto, que vêm a favor da tua palavra, vem contrapor a tua palavra, que vem a favor de rasgar a tua palavra e falar que ela não é verdade, que ela não vale. Senhor, nos dê essa força, fortaleça-nos nós. Espírito Santo, venha nos fortalecer, para que juntos nós podemos ir em frente, lutar e travar essas batalhas para salvar as vidas e possibilitar o entendimento daqueles que não compreendem, Senhor, a ruindade, o pecado que é abortar uma vida. Senhor, volte os seus olhares misericordiosos para nós, para que nós tenhamos força, Senhor, para que nós façamos entender que os atos cometidos para Ti são perdoados quando nos arrependemos. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pela Tua justiça. Senhor, cuida dos corações arrependidos. Senhor, que eles possam sentir o Seu amor. Senhor, livra, abençoa, cura os corações daqueles que foram gerados no desamor, que foram vistos e tidos pelos seus pais como os indesejados, porque eles são desejados por Ti, Senhor. Então tira do coração daqueles que não se sentem desejados esse pesar, esse sentimento, e planta o Teu amor nesse coração, Senhor. Senhor, obrigada por esclarecer para nós, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que compreendamos a Tua palavra, para que possamos exercer ela da melhor forma, para ganharmos a salvação. Senhor, os nossos atos cometidos na ignorância, eles ficaram no passado, porque agora no presente e no futuro nós temos a claridade do Teu saber, do Teu Espírito que nos aflora a sabedoria, o entendimento e o conhecimento. E é por esse conhecer que entendemos que os nossos atos agora, daqui para frente, deste momento para frente, eles serão corretos, serão dentro das Suas regras. Porque, Senhor, o corpo é nosso, nós usamos dele, mas ele é Seu, Senhor. Tu só nos emprestou, pois somos templos do Teu Espírito. Somos templos do nosso Deus e cuidamos desse templo, Senhor. Porque dele Você faz o que quiser. Você gera dentro de nós dons, Você gera dentro de nós um bom caráter, Você gera dentro de nós bons filhos, bons pais, bons maridos, boas esposas, bons esposos, boas mulheres. Você nos faz imagem e semelhança a Ti, não só na aparência, Senhor, mas no eu, no coração, na misericórdia e na justiça. Senhor, que aquelas pessoas que fanaticamente pregam a Tua palavra entendam que a misericórdia divina ela sobrecai sobre aquele que se arrepende. Então os julgamentos não podem vir para cima daquele que se arrepende, Senhor. Senhor, ilumine a cabeça de todo aquele que prega a Tua palavra de forma errada, que vem mostrar uma desordem, um reverso do que nos diz, Senhor. Senhor, liberta os nossos ouvidos, o nosso saber e o nosso coração de pessoas que vêm falar sobre Ti de forma errônea, de forma que vem enaltecer o seu ego por dinheiro, por ganância. Porque, Senhor, aqui neste lugar
A voz que te fala, que é a voz dos teus servos, que resplandece a voz de todos aqueles que estão comigo nesse momento. Tu, Senhor, é o nosso Senhor. Assim como diz os teus profetas, a minha casa vai servir ao Senhor. A nossa casa vai servir ao Senhor. E aqui nós não temos dois deuses, nós não somos mornos, nós somos de Ti, Senhor. Então por isso pedimos, ó Pai, cuida de nós, tenha misericórdia. Nos ame porque nós Te amamos. Deus de infinita bondade, colocai suas mãos nesse momento de paz, que abortaram filhos ainda em vida, que abortaram, Senhor, a convivência com filhos, a proximidade com filhos, que abandonaram, Senhor, os seus filhos ainda no ventre das suas esposas, mulheres, fugindo, Senhor, vivendo à distância, abortando a paternidade, do carinho, da ajuda. Senhor, tocai profundamente no coração desses pais e crescei neles um coração de misericórdia. E dai, Senhor, um sentimento de proximidade, de amor, de compreensão. Senhor, tocai, Senhor, em muitos filhos que abortaram os pais, jogando, Senhor, no asilo, na solidão, nas ruas. Há muitos pais, Senhor, que foram abortados pelos filhos. Mães, Senhor, que sofrem, Senhor, no seu coração. Um vácuo, um vazio, pela distância de seus filhos. Deus de infinita misericórdia, que as tuas mãos encontrem-nos nesse momento, cure-nos, liberta-nos, encha-nos, Senhor, o nosso coração de paz. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que estão agora conosco e aqueles que virão, Senhor, a meditar e beber dessa água que nos destes nessa tarde. Assim, Senhor, estendo minha mão, meu coração, cada célula, membro e órgão do meu corpo, até as medulas, junto com a Isa, com aqueles que estão conosco e aqueles que vão estar, estendemos as nossas mãos e oramos junto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que as bênçãos do Senhor venham sobre nós pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, de todos os anjos e santos dos céus, da Virgem Imaculada. Que o Senhor venha sobre ti e sobre mim, abençoando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te concebeu para ser feliz. Bendiga o nome dele e seja cheio de paz. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.